Glória a Deus. Estamos num fim de semana bastante atípico, né? Com muita coisa acontecendo. Os irmãos aqui já falaram do dia de hoje, né? Nosso país é um país muito ligado culturalmente ao futebol. E o país para mesmo. É impressionante como é que as coisas acontecem, né? Mas a nossa maior alegria, o que contagia a gente, quando eu estava aqui nesse momento de adoração, essa é uma das canções que eu cantei muito desde a minha juventude, e acho que é uma das que eu prefiro, assim, eu gosto demais, porque a nossa adoração não tem a ver com nada natural, mas tudo a ver com aquilo que Deus fez por nós, tem a ver com o próprio Senhor. Ele é o meu objeto de adoração, Ele é o meu objetivo central naquilo que eu faço. Então, quando eu canto, quero te adorar com a minha alma, porque Tu és o meu Salvador, o meu Redentor, Tu és a essência do meu louvor. Isso traduz tudo aquilo que eu penso quando adoro. Então, não tem razão natural, e não há nenhum problema nas questões naturais, né? Ontem nós tivemos um dia bastante especial para mim aqui, emocionante de certa forma para mim. Por quê? Porque eu fazendo algo que eu gosto, mas foi um dia muito gostoso para mim. Alguém esteve aqui ontem à noite, que está aqui hoje? Foi bom para você ontem? Glória a Deus. Então, os irmãos do Locomotiva, eu vou dizer para você que 100% deles, dos músicos, ontem conversando comigo, eles falaram assim, nós nunca tivemos num lugar que a gente gostou tanto de tocar que nem sua igreja. Eu falei, uau, o que é isso? Eles já tocaram em lugares importantes, irmãos, bastante importantes. Tocam no Teatro Municipal de vez em quando. Vamos tocar nós vamos tocar em agosto agora na Sala São Paulo e muito provavelmente tocaremos no Teatro do Ibirapuera no mês de dezembro desse ano. E aí eles virem falar um negócio, mas não foi combinado, porque todos eles vieram, nossa, o pessoal aqui é diferente. Olha para a pessoa e fala, você é diferente. Você é diferente. Tem alguma coisa em você que contagia as pessoas. Sabe o que é isso, né? Eu sei bem o que é isso. Eu sei bem o que é isso. Deus, quando move, quando nós fazemos alguma coisa, como que para o Senhor move. Salomão, na sua sabedoria, quando escreveu Provérbios, ele disse o seguinte, nas relações de trabalho entre servos e senhores, tudo que você fizer, inclusive o seu trabalho natural, faça como que para o Senhor. Então, quando você, trabalha no cartório e bate carimbo, e faz como que para o Senhor, você acredita que é diferente? Você acredita que tem unção de Deus? Quando você é soldador e bota lá o eletrodo na máquina e solda o ferro, e tem essa revelação e faz como que para o Senhor, o fogo do eletrodo no ferro não é só um fogo natural, é um fogo do Espírito. Aleluia. Até quando faz o feijão. Não, mas aí é mais ainda, o negócio é mais forte. A unção é mais poderosa. Né? Quando a cozinheira é de Deus e entendeu o propósito e faz como que para o Senhor uma comida para eu comer, aí o fogo desce, irmãos. Por isso que tem restaurante bom e restaurante ruim. No bom deve ter unção fluindo lá. Tô crente que é uma beleza, né? Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom e tudo que nós fazemos por Ele e para Ele, porque tudo foi feito por Ele, para Ele e por intermédio dEle. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra, eu falei já esse mês, não sei, mas recentemente sobre o profeta Ezequiel, e eu tenho lido alguns textos do livro de Ezequiel. Quero compartilhar uma palavra rapidamente com vocês, Ezequiel 37, 1 a 10. Recentemente eu preguei em Ezequiel. Quem lembra o capítulo, o versículo e o assunto? Diga amém. Ah, não. Fiquei mal agora. Agora, quem lembra o assunto, diga amém. Lembra? Fluir do rio, que sai debaixo do trono, do lado direito. Não, pastor, só faltava essa dica, né? Ezequiel escreveu sobre isso, o fluir do rio, que ruma para onde? O rio sai de onde, em primeiro lugar? Qual é a origem do rio? A origem do rio é você. Por quê? Porque você hoje é templo do Espírito. Logo, se você é templo do Espírito, ele estava falando de uma revelação que ele teve em Deus e uma visão
Eu citei até muito a minha mãe naquele dia, porque ela tem muita visão espiritual. Ezequiel era um homem de visões espirituais. E ele teve uma visão do Senhor, e o rio saía por debaixo do limiar do trono, do lado direito, do trono do templo, da casa. E aí a Bíblia fala que você é templo, você é casa, o rio sai de você. Mas o mais importante é que a direção do rio termina na glória de Deus, que é o Oriente. E todo o rio que flui de mim e de você, que é o rio de Deus, como Jesus disse, quem tem sede vem a mim e beba, e quem beber dessa água, rios de água viva fluirão. Todo esse rio, o rio que é o Espírito, que flui a partir de nós, como origem, tem como destino a glória de Deus. Na glória de Deus a plenitude. Você só vai a nado, deixa o rio levar. E é Deus quem está conduzindo. Ezequiel escreveu disso, mas ele escreveu algo poderoso também. Ezequiel 37, 1 a 10. Eu vou ler, você acompanha aí junto comigo. Se quiser ler, vem junto comigo. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E eu respondi, disse Ezequiel, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, porém, Deus disse para Ezequiel: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Ezequiel era um homem de visões espirituais. Sem dúvida nenhuma, a gente vê muita mente fértil por aí, mas visões tão concatenadas e que têm explicação bíblica, era a especialidade desse homem de Deus, que tinha sensibilidade no Espírito para perceber a mensagem e aquilo que Deus estava ensinando, não só a si próprio, mas também a um povo que ele queria tanto bem, queria tanto que estivesse no ponto central da sua própria vida. E o ponto central de Ezequiel 37 é o milagre da salvação. Como assim, pastor, milagre da salvação? Através da ação sobrenatural de Deus, na boca do profeta, ossos secos são transformados num grande exército. Ossos secos são transformados num exército grande, forte e numeroso. Nessa passagem, os ossos representam a nação de Israel, o povo de Deus. Diga comigo, o povo de Deus. Que também aponta para outras nações quando estão debaixo do espírito da morte. Povo de Deus que está ainda debaixo do espírito da morte, mas que pode receber vida. Você acredita que boa parte do exército de Deus ainda, que estará com o Senhor na eternidade, ainda é um monte de ossos secos hoje? Então, se você não pensou ainda sobre isso, eu quero que você pense sobre isso. Ainda existe muito osso seco espalhado na terra, que vai se transformar junto comigo e com você, num grande exército vitorioso e cheio de vida. E eu vou dizer mais para você. É muito possível que alguns desses ossos estejam entre nós hoje, ou estejam nas nossas células, essa semana passada, semana que virá. E Deus está levantando um grande exército e tem profeta do Senhor no nosso meio para profetizar sobre o vale de ossos secos. Tem. O Senhor tem levantado. Então os ossos representam um povo morto, mas que é um povo de Deus. E a verdade é que Deus pode, Ele quer, na verdade, salvar todos aqueles que ainda estão separados dEle.
Como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 7, ele mesmo antes da fundação do mundo, escolheu e predestinou aqueles que haveriam de ser salvos. Então já existe salvação mesmo para aqueles que estão na morte hoje. E em tempo oportuno, Deus vai transformar ossos secos em exército forte. Porém é um processo no meio do caminho. E existem outras figuras nesse texto aqui. O milagre da salvação, ele só acontece através daquele que profetiza. E quem profetiza hoje? Quem são os profetas desse tempo? Quem fala da parte de Deus? É quando nós profetizamos a palavra de Deus, somos profetas de Deus. É você e eu, somos a igreja. A igreja do Senhor é aquela que tem o poder de liberar a palavra de vida. Por que você libera a palavra de vida? Porque flui um rio dentro de você. O que tem dentro de você e o Espírito que tem dentro de você não é para ser uma represa. Quando eu falei sobre o fluir do rio, o rio precisa fluir. E quando nós represamos aquilo que há dentro de nós, há insatisfação, não há plenitude. Deus quer te levar a fluir. Pare de represar aquilo que está dentro de você. Deus habita em você por intermédio do Espírito dele mesmo. E o Espírito precisa fluir para cumprir o propósito. Então são basicamente essas três figuras. Os ossos secos, o profeta de Deus e um grande exército que vai se formar a partir da palavra liberada. Nós podemos traçar um paralelo a respeito da nossa própria vida. E eu quero falar para você, à luz deste texto, três ações, ou três atitudes no comportamento de Ezequiel que pode ter e deve ter muito a ver com a nossa atitude, o nosso comportamento, baseado na revelação que temos do Senhor, de quem somos nesse contexto. Talvez você está aqui, você está se achando um osso seco. Talvez você está aqui, você entendeu que você é um profeta. Talvez você já faz parte do exército, talvez você quer fazer parte do exército. E eu quero que você medite sobre isso. Mas a primeira coisa que acontece no texto, o profeta falou com Deus. Diga comigo, o profeta fala com Deus. Nos primeiros versículos diz assim: eu respondi ao Senhor, Ezequiel dizendo, Senhor Deus, tu sabes. Por quê? Porque Deus pergunta para ele algo. Deus diz para ele assim, e aí? Qual é? Você está vendo um vale de ossos secos, o que você vai fazer? Poderiam esses ossos ter vida? Deus perguntando para alguém. Deus pode perguntar coisas para você? Ele pergunta, e aí? É possível ter vida aí? E aí ele responde, Senhor Deus, tu sabes. Quando ele diz isso, ele mostra a sua dependência e consciência de que tudo depende do Senhor. Mas o que eu quero enfocar nesse momento aqui é que há um diálogo, há uma conversa, há uma oração. E oração é essa troca de palavras. É quando um fala e depois ele ouve, e quando aquele que ouve depois fala. E você pode falar assim, pastor, que coisa óbvia que você está dizendo agora. Oração, falar com Deus, o profeta falou com Deus. Nós sabemos que é isso. Nós fazemos isso toda hora. Você deve, e põe uma angustiazinha na nossa vida para ver se não ora. Põe uma necessidadezinha assim, para ver se você não ora até a hora que você está babando de sono, com vontade de se jogar na cama, e não tem mais tempo para mais nada. Fala, não, Deus vai me perdoar, porque não, você vai orar. Você vai buscar Deus. Existem angústias, às vezes, no nosso coração que nos mobilizam a isso. Então, pode parecer óbvio a necessidade como igreja, de como filho, de como profeta de Deus, falar com Deus. Mas são exatamente nas obviedades da vida que normalmente nós falhamos. São nas coisas fundamentais e elementares que nós falhamos. Tanto naturais quanto espirituais. Nós precisamos ter atenção nessas obviedades. Mas a oração que eu quero falar com você, e que tem a ver com isso que está sendo falado no texto, é uma oração que alcança um objetivo, de trazer vida aonde havia morte, para que algo poderoso aconteça. Você já viu o osso de humano? Já viu? Já chegou perto assim, de ver um osso de humano? É um negócio até esquisito, né?
eu nunca me interessei em fazer medicina, apesar de ser uma profissão maravilhosa. Seria legal ser médico, fala a verdade. Hoje eu ia querer ir para as nações para curar os enfermos. Quando eu penso em Lucas, né? Homem cheio de unção, médico, cheio de habilidade, mas eu nunca quis, porque ver certas coisas me dá um negócio esquisito. Então, ver um defunto, enfim, e ver ossos, essa coisa toda. Mas é um negócio impressionante. Agora, você imagina, ele estava vendo um vale coberto de ossos. Então, tinha osso de tudo. Você via crânio, via fêmur, via tíbia, via o perônio, via o quinto metatarso, direito e esquerdo. Isso é porque eu não fiz medicina, hein? Eu só sei do quinto metatarso por causa do Neymar, irmãos. Foi o dedo que ele quebrou. Vamos ser honestos, né? Eu não estudei sobre isso. Porque o Gabriel Jesus quebrou antes também. Do outro pé. Os irmãos, meu Deus, esse pastor vê muito futebol, né? Não veio tanto. Minha esposa sabe quanto que eu vejo. E eu fico imaginando, você imagina a ponta da cabecinha do seu dedinho, do pé direito. É um ossinho, né? Estava lá espalhado ali, do lado do Ale ali. Mas o crânio estava lá atrás do Eliezer. E aquela bagunça de ossos secos. Caos, morte, destruição, sem vida. E aí ele olha para aquela situação. O que pode motivar alguém a orar diante disso? Eu quero dizer para você, profeticamente, você às vezes está vendo isso na sua família. Você está vendo o osso espalhado para todo lado. Mas Deus vem e fala para você assim, vou pôr um espírito e trazer vida. Você fala, Deus, não tem nem osso junto. Para chegar a pôr o espírito e ter vida, preciso unir o ossinho com a cabecinha, com o ossão. E depois isso aí vai se unir pelos ligamentos. E depois que unir pelos ligamentos, vai ter que crescer tendão, músculo. Meu Deus, impossível. Eu vou dizer para você, o Espírito Santo de Deus falou comigo que haveriam pessoas me ouvindo falar sobre isso hoje, que você tem olhado situações completamente caóticas ao seu redor, na sua família, na sua casa, no seu trabalho. É como se fosse um vale de ossos secos que só reflete morte. Mas há uma esperança quando você fala com Deus e Deus pergunta para você, o que você vai fazer sobre isso? É possível um vale como esse ter vida? E você diz para Deus, tu sabes. Mas a convicção do tu sabes, daquele que é profeta de Deus, está baseada numa justiça da fé. Daquele que recebeu algo de Deus e tem convicção que mesmo que o vale esteja seco, sem vida alguma, quando você fala com Deus e recebe dele, a unção flui, o rio flui, e mesmo aquilo que parece impossível vai se transformar em vida. Aleluia! E essa oração com essa intenção clara, é uma oração que libera o amor de Deus. Diga, é uma oração que libera amor. Isso só é possível por causa do amor. Diga, essa oração libera amor. Deus começa fazendo essa pergunta e ele fala, Deus, o Senhor sabe. A resposta do profeta revela essa dependência. E em 1 Pedro 4,8 a Bíblia diz assim, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O vale de ossos secos, muitas vezes na nossa vida, está na condição errônea das pessoas ao nosso redor, completamente sem esperança. Você já falou para alguém que não tem esperança? O pior, você já falou para alguém que você mesmo não tem esperança sobre ele ou sobre ela? Você já desistiu de falar para alguém? Eu confesso que eu já. Mas sabe o que vai mover a sua vida? É o amor que encobre multidão de pecados. Só o amor de Deus faz-me amar o mais vil pecador, porque a multidão de pecados de alguém, ela é completamente coberta quando os meus olhos vêm através de uma lente chamada amor de Deus. Deus quer liberar amor para a vida de todas as pessoas que estiverem perto de nós. Porque nós somos esse agente que entendeu que só o amor de Deus encobre uma multidão de pecados que gera morte e produz plena vida. Você é esse agente.
você é esse homem e essa mulher. Romanos 5,5, a Bíblia diz, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. O derramado nesse texto está no tempo perfeito. Derramado no tempo perfeito significa que a ação é uma ação passada, porém completa. Feita de uma vez por todas. Então não tem a ver com aquilo que você ainda precisa fazer. Tem a ver com o que já está feito. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Se tem um rio fluindo, tem amor derramado, e você pode amar desse jeito que eu estou falando, e o que é morte perto de você vai se transformar em vida. Aleluia. Quando a igreja alcança um perdido, e eu estou falando, não é as quatro paredes aqui, alguém entrar. Não, é a igreja onde você está. Você é a igreja. Diga comigo, eu sou igreja. Você manifesta o amor de Deus. Quando o perdido é alcançado, você está manifestando o amor de Deus. Quem se importa com quem Deus ama? Ou com as pessoas que Deus ama? Quem é que se importa com pessoas desprezadas da sociedade? Drogados, prostitutas, prostitutos. Crianças abusadas sexualmente. Mulheres violentadas e sem valor para a sociedade. Pessoas presas e encarceradas. Essa semana tive uma experiência triste. Eu ia falar que eu estou um pouco emotivo hoje. Não, na verdade eu sou emotivo. E eu estava aqui trabalhando com o nosso irmão Eduardo Bauer. A gente estava pintando as paredes. E de repente a Roberta falou assim, pastor, você viu o que aconteceu aqui na frente agora? Era umas 10h20 da manhã, de um dos dias dessa semana. Eu falei, não, eu estava aqui em cima do palco, mexendo, fazendo alguma coisa. E eu fui ver o que estava acontecendo ali, e estava sendo preso, exatamente naquele momento, um rapaz, na frente aqui do prédio. Então tinha uma viatura que cercou o rapaz. E ela falou assim, nossa, acabou de um rapaz ser preso aqui, roubando o celular de um homem que estava passando. Aí quando eu olhei os homens que foram roubados, não, aí antes, né, eu falei, porque essa injustiça social, né, e aí eu tenho a liberdade de falar isso com você, eu falei, ainda bem, pegou o cara, porque eu já vi tanta gente aqui, inclusive vocês perder celular assim, de uma maneira tão... Aí eu desci, e no caminho daqui até a porta, o Espírito Santo moveu no meu coração, que eu voltei daquele portão tão quebrantado, tão mal, porque quando eu cheguei, o policial estava pegando o garoto, ele devia ter uns 23 anos de idade, não mais que isso. E pôs ele no camburão. Ele olhou para mim, eu estava no portão, e eu fiquei olhando para ele, nos olhos dele, ele olhou para mim. Irmãos, eu fiquei muito constrangido com aquilo. Porque eu falei assim, ele está tendo o que ele merece. Miserável. E o outro cara que ele roubou era um cara grande. O policial falou, eu ouvi, por que você não deu um pau nesse rapaz? Porque ele simulou estar armado e não estava. Eu lembrei da mulher adúltera, com um monte de sacerdote e fariseu ao redor dela, querendo apedrejar. Jesus chega e olha para todo mundo. Ela era digna de ser apedrejada. E fala assim, alguém aqui não tem pecado? Não. Então, se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra. E todo mundo vai embora. Pastor, você está defendendo, então, que deixa para lá? De jeito nenhum, irmãos. De jeito nenhum. Eu só estou falando para você que o meu coração foi extremamente constrangido com uma situação de completa morte. Porque talvez aquele garoto ele vai ter a primeira experiência verdadeira dele de destruição da vida dentro de uma prisão, que ele não faz ideia o que vai acontecer dali para frente. E quantos tantos outros no nosso país e no mundo afora começam uma vida de destruição exatamente nesse momento, quando ele está fazendo uma coisa que parece ínfima, mas que vai transformar nele, muitas vezes, num cara sem solução para a vida dele. E aquilo me levou a orar por aquele rapaz que eu não sei nem o nome. Mas eu sei que ele também foi objeto do amor de Deus. Também, assim como você. O Senhor ama você e ama aquele rapaz. E aquele olhar para mim ali da grade, o Bauer também estava junto, caiu rapidamente.
E eu compartilhei com o Bauer. Isso é exatamente o que eu estou falando com vocês. Meu Deus, quanta morte, quanta destruição, quanta falta de esperança. Mas eu quero pregar uma palavra que vai completamente contrária a isso. Eu tenho pedido ao Senhor, me leva até essas pessoas e me dá a oportunidade, talvez, de falar algo para eles, que vai evitar de ele chegar onde chegou. E o Espírito Santo fala isso comigo e fala isso com você. Você está tendo oportunidades hoje. Deus está colocando pessoas perto de você hoje, para que você seja o sinal de alerta. E o vale de ossos secos vai se transformar em vida, por causa da palavra liberada da sua boca, em nome de Jesus. Ouça o que o Espírito está dizendo para você. Essa oração libera o poder de Deus. 1 Coríntios 1,18 diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. É verdade. Mas para nós que somos salvos é o quê? Poder de Deus. Diga, poder de Deus. 1 Coríntios 1,18. Diga de novo, poder de Deus. A palavra de Deus, o evangelho é poder de Deus. Por que é o poder de Deus? Porque alguém debaixo do poder de Deus não está sob a influência do pecado, da destruição ou da morte, mas está sob a influência da vida, que é a vida do Espírito. E essa influência produz todo o resultado necessário para você ser feliz, abençoado e pleno na sua vida. É isso que Deus nos levantou para ser, proclamadores de uma verdade que traz liberdade, vida, prosperidade e bênção de Deus. Essa é a palavra do evangelho. E mais do que posse financeira, mais do que bens financeiros, é uma vida próspera, é uma vida cheia de paz, é uma vida alegre, é uma vida com paz. Porque andar sem paz é a pior coisa que alguém pode ter na vida. Ficar sem paz por algum motivo é horrível. Você já dormiu sem paz? Já dormiu preocupado com um filho, preocupado com uma esposa, preocupado com um marido, preocupado com alguém que você ama no hospital, preocupado com a prova de amanhã? Hein, jovens? Preocupado com a entrevista de emprego. Eu lembro quando eu estudava, a maior tribulação da minha vida era o momento da musiquinha do Fantástico que terminava, que eu tinha prova na segunda-feira. Eu falei, ai, meu Deus do céu, que tribulação. Por quê? Porque eu não tinha nem estudado, achava que eu tinha estudado o que eu tinha que estudar. Era a minha tribulação daquele momento. Não ter paz é luta, é guerra, é desespero. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Prosperidade e vida verdadeira, a gente só encontra no Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho é o poder de Deus para tudo. A solução plena está na palavra, no Evangelho. Então a primeira coisa, ele falou com Deus, mas a segunda coisa, ele falou para os ossos. Diga comigo, falou para os ossos. Com os ossos ele não conversou, com Deus ele conversou, mas com os ossos ele falou para. Falar aos ossos é o mesmo que falar do evangelho, é pregar numa direção única. Olha o que o texto diz, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Tem que ser profeta de Deus mesmo para declarar uma visão dessa. Você já se imaginou olhando para os ossos secos e profetizando? Vai, metatarso, encontra com o calcanhar. Agora encontra com a rótula do joelho. Acho que não tem outra rótula no corpo. Encontra a sua tíbia, o perônio, bacia. É isso aí. Eu comando no reino do Espírito. Crânio. Encontre a primeira vértebra da coluna vertebral, que vai descer até o cóccix, que vai se unir com aquela bacia que já veio. Braços, antebraços, mãos, se unam. Filho que está perdido, seja encontrado. Casamento que está destruído, torne realidade aquilo que a palavra já falou. Ministério que está enterrado, comece a receber a vida que já foi liberada pelo poder do fluir do rio. Unção que está represada, comece a abrir caminhos, porque a palavra da profecia que vem diretamente do trono de Deus está sendo liberada, e como um varrer, essa palavra faz um agito num vale de ossos secos e transforma a morte em vida. Isto é profetizar a vida sobre o vale de ossos secos. Vida só faz isso
Quem ouviu algo de Deus, enxergou um cenário e tem autoridade para comandar no reino do Espírito. Sabe quem é esse? Sabe quem é essa? A igreja, você, eu, nós temos a autoridade que nos foi dada pelo Senhor. Profetize, profetize, fale aquilo que Deus falou para você. Não é hora de ouvir neste momento, é hora de liberar a palavra que o Senhor já falou. E esse falar numa direção é a pregação do Evangelho. Marcos 16:15, disse-lhes, Jesus disse aos seus discípulos, ide por todo mundo pregar o Evangelho para toda criatura. Deus tem colocado pessoas ao seu redor para ouvirem vida de você. Nós falamos do jogo do Brasil? Falamos. É pecado falar do jogo do Brasil? Claro que não é pecado nenhum. Nós falamos de comida, bebida. Falamos de situações naturais. Falamos disso tudo. Mas além disso, as pessoas precisam ouvir de nós vida. Vida. A nossa conversa não é uma conversa só vazia. A nossa conversa é uma conversa de vida. Quando você está perto de alguém, as pessoas têm sede de ouvir o que você tem para dizer. Por quê? Porque o que flui de você é vida. Jesus, em João capítulo 7, ele disse o seguinte, ei, quem tem sede, vem a mim e beba, porque aquele que de mim beber, rios de água viva fluirão do seu interior. Aleluia! Fale de vida, porque o Evangelho é o poder de Deus. Esses ossos secos falam muito daquilo que não se tem esperança, porque já estão consumidos na morte. Nos últimos anos, irmãos, eu anotei algo aqui que eu quero até ler. Nós temos acompanhado na mídia projetos de lei que legalizam aborto, mudança de sexo em crianças, e muitas outras atrocidades, mundo afora, acontecendo diante dos nossos olhos. É possível alguma reversão disso? É possível a sociedade ter alguma reversão no caminho em que ela se encontra? Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. A atitude de Ezequiel, o profeta, diante daquela visão, diante daquele quadro horrível e temerário, ele não argumentou dizendo assim, Senhor, Senhor, que terrível, quanta morte. O que adianta eu falar para esses ossos? Eles não vão entender nada, o osso não entende, nem ouve. Às vezes você vê situações em que você fala e parece que as pessoas não estão nem compreendendo, não estão enxergando o que você está falando. E é exatamente isso que acontece. Porém, ele apenas obedeceu. Eu quero dizer uma coisa para você. Obedece o que Deus está mandando você fazer. Não importa que parece que não vai dar em nada. Se Deus te falou para fazer algo, faça. O milagre só acontece depois que você faz aquilo que Deus disse para fazer. Irmãos, eu já tive a experiência de fazer coisas que não parecia ter muito sentido ou muito nexo. Mas que Deus foi muito claro. No final falou, está vendo? Parece que às vezes eu vejo Deus brincando comigo. Chega no final das coisas, Ele olha para mim, dá uma risadinha. Olha aí, se você não tivesse feito, rapaz. Tem muito que crescer ainda, né? Eu falei, é verdade, Senhor. Obrigado porque eu consegui te ouvir. Mas já teve frustração também. Nossa, se eu tivesse feito isso. Mas Deus tinha falado para fazer aquilo. Era para ter feito. Podia encurtar um caminho. Podia evitar um sofrimento. Quando nós não fazemos aquilo que Deus está mandando nos fazer, tem perda. Tem sofrimento envolvido. Escuta o que Deus está falando para você. O Espírito sussurra em alguns ouvidos nessa manhã. O Espírito Santo sussurra em alguns ouvidos nessa manhã. Eu sinto forte no meu espírito que o Espírito Santo fala fortemente a alguns corações nessa manhã. Para finalizar, o profeta profetizou da parte de Deus. O profetizar aqui é uma proclamação. Ele falou ao mundo espiritual e comandou de maneira sobrenatural. Será que a gente pode pôr o texto bíblico aí para ler do versículo, acho que 6 em diante? Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem.
Volta um pouquinho, é o 5. Isso, é o 4 em diante. Leia comigo. Disse-me ele, quem disse? Deus para Ezequiel. E olha o que Deus disse, leia junto comigo. Profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém, tendões sobre vós, fareis crescer, sobre vós estenderei, e porém em vós e o quê? E vivereis, diga comigo, e vivereis. Diga comigo de novo, e vivereis. Diga mais uma vez, e vivereis. O apóstolo Paulo disse assim, em Romanos, crie, por isso falei. Aquilo que eu creio, eu preciso proclamar com a minha boca. E esse proclamar é a profecia verdadeira, que é a profecia da palavra de Deus. Quando você proclama a palavra de Deus, liberada sobre a sua vida e aqueles que estão à sua volta, o inferno treme e a realidade espiritual muda. Mas você precisa ter um posicionamento para falar aquilo que Deus te mandou falar. Falar, a palavra profetizar significa falar sobre a influência do Espírito divino, nessa passagem. Ele estava tomado pelo Espírito e pelo Espírito ele proclamou. Isso fala de um ato de fé, é falar alguma coisa que não tem nada a ver com a realidade. Nada a ver com o que você está vendo. Nada a ver com as possibilidades naturais. Nada a ver com a conta negativa no banco. Nada a ver com o que está tudo acontecendo e você não está entendendo. Essa é a palavra da profecia da fé. Deus nos quer levar a este nível. Porque quando essas coisas começam a acontecer, a medida de glória, ela é turbinada no nosso meio. Você começa a experimentar o mover de Deus de uma maneira que vai produzir coisas novas na sua vida. Vai arrebentar para novos níveis. Vai romper para novos níveis. É pela fé. E fé muitas vezes não se explica. Se explica naquilo que crê. Se explica em Deus. Entenda uma coisa, quando nós temos posse disso, somos a autoridade para comandar no mundo espiritual. Porque a autoridade nos é dada por meio do Filho de Deus. E as forças malignas e as forças das trevas têm que recuar diante dos filhos de Deus, diante da palavra liberada pelo Senhor, diante da autoridade que vem do Senhor. E eu acho muito linda a expressão da continuação dessa profecia. Bota aí para nós lermos juntos, porque a palavra falada tem muito poder. Nós lemos até o 7, foi isso? Aí ele fala como ele fez. Então, profetizei segundo... Enquanto eu profetizava, olha o que aconteceu. Houve um ruído e um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntava cada osso ao seu osso. Espera um pouquinho, imagina os ossos. Faz comigo para fazer barulho. Aí um osso maior faz... E daqui a pouco tem um monte de esqueleto na tua frente. Ué. Aí eu fico imaginando Ezequiel falando, ele falou, está escrito na Bíblia. Alguém acredita na Bíblia que está aqui dentro? Tá escrito. E aí cada osso uniu ao seu osso. Agora eu estou imaginando um grande exército enfileirado, mas é um exército só de ossos. Postado. E aí nesse exército de ossos, você está vendo o negócio acontecer? No exército de ossos começa a vir da base até a cabeça. E o negócio começa a criar forma de verdade. Onde é que eu parei de ler? Olhei, e eis que havia sobre eles. E cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles. Mas ainda não havia neles. E aí o que acontece? Então ele me disse, profetiza ao Espírito. Que Espírito é esse? Do homem. Profetiza ao Espírito que vá. Vamos lá. Profetiza ao Filho e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para quê? Então o Espírito de Deus, assim como lá no Éden, quando Deus cria o homem do barro, ele
faz a forma do homem, e aí tem um corpo pronto. A Bíblia fala que ele assopra sobre ele o espírito de vida e o homem se torna alma vivente. Estava acontecendo isso aqui. O espírito foi soprado e o homem se tornou vivo. E assopra sobre estes mortos para que vivam. Diga comigo, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Olha bem no olho de alguém agora e diga esta frase. E assopra sobre esses mortos para que vivam. Diga, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Essa é a palavra de vida para você hoje. E assopra sobre esses mortos para que vivam. E assopra sobre esses mortos para que vivam. Quando você assopra de posse de uma palavra de fé, o Espírito flui, o rio é liberado e aquilo que estava morto vive. A unção é liberada e a vida acontece. Talvez você só está vendo o vale, mas eu quero te convidar para ficar de pé agora e olhando para esse vale, você vai pedir: Deus, eu estou vivendo numa situação que eu estou vendo um monte de osso seco somente, sem vida. Eu me sinto parte desses ossos. Eu estou vivendo um tempo de angústia, eu não tenho paz, a alegria não está fluindo. Mas eu sei que o Senhor me ama. E eu quero viver e liberar esse amor, e ser cheio do Espírito. Comece a orar ao Senhor agora. Sei lá eu qual é a sua angústia, sei lá eu o que você está vivendo, sei lá eu o que você está passando. Feche os seus olhos, põe a tua mão no coração agora e comece a orar. Faça a tua oração, libere a tua palavra e diga: Senhor, eu estou vivendo isso, eu preciso disso, eu entendo isso pela tua palavra. E fale, verbalize aquilo que Deus falou com você.